E São Paulo é assim. Próximo. Então, nós temos uma agricultura industrializada. O que significa? O capital industrial subordina o capital agrário. O capital agrário não tem chance contra o capital industrial se entrar pau a pau. Eu fiz um trabalho que apresentei na Sober que mostra, eu peguei as 45 experiências de conflito entre capital agrário e capital industrial. Toda vez que teve esse conflito, o Paul teve um trabalho belíssimo aqui no EA, que ele presidia o Comitê de Agroindústria, não sei se a Samira lembra, que ele presidia o Comitê de Agroindústria aqui quando teve no EA. É o primeiro cara que trabalhou com isso, tentando regular o preço de tomate, depois virou o preço de goiaba, viram umas coisas assim. Esses conflitos sempre existiam. E toda vez que o capital agrário peitou o capital industrial, perdeu. A primeira grande derrota foi o pai do Roberto Rodrigues, o amigo Rodrigues, que era o presidente dos fornecedores de cana, naquela briga na década de 60 contra os usineiros, está lá no Caio Prado. Os fornecedores de cana perderam a luta e no futuro estão meras reminiscências do passado. Aliás, estava certo o Caio Prado. História econômica do Brasil, do Caio Prado. Então, se você pegar isso, é a história. Segunda, nós temos capitães da indústria e não ruralistas. Qual o grande líder ruralista paulista? Ruralista. Ruralista é aquele cara, mutirão, pé no barro. Qual? Eu cito 30 no Paraná. Qual o grande líder ruralista paulista? Não existe. Todos os caras que são travestidos. Porque o cara posa de ruralista, mas tem 30% de capital de uma agroindústria, como o Roberto Rodrigues na verdade é industrial, como o secretário é um industrial, borracha. Então, não existe um grande líder ruralista paulista. O que eu quero dizer é que os agricultores, os agropecuaristas de São Paulo, aquele que trabalha no campo, tem um padrão de representação muito pouco consistente. Talvez a secretaria tenha que cuidar disso, mas cuidar se estruturando para enfrentar o embate com os capitães da indústria. Olha o que você vê. Você vai nos outros estados, não existe esse negócio. Lá é a FAEP, não é a Fiesp, né? Não é a BAG. Por que a BAG está em São Paulo? A representação é distinta. Vocês já experimentaram ir num evento do Fábio Meirelles, num evento do Lovatel? Gravem os dois e comparem. É um trabalho interessante isso, do ponto de vista sociológico. Primeiro, aí as pessoas falam, mas a FAESP faz 50 anos que não muda. Porque ela não é necessária. A prevalência da presença da FAESP não é força política. É que ela não conta mais para a agricultura. Esse dia atrás eu falei até uma bobagem, porque eu acabei atingindo um pessoal que está aqui. Falei, mas é rural brasileiro. O que a eleição da rural muda na agricultura de São Paulo? Nada. Agora, trocar o cara que coordena o comitê de agroindústria da Fiesp muda. Você falar com o João Guilherme Sabino Ometo, ou com o Nelson, como chama? O Rubens Ometo, muda. Você trata com o Zé Luiz Cutralha, muda. Trabalhar com o grupo Fisch, Fabinho de Jorge, muda. Falar com o cara da laranja mesmo, o cara da laranja de mesa, Rafael Juliano, muda. O maior produtor de laranja lima do Brasil. Não é isso? Não é? Porque esse saquinho de laranja lima que tem no supermercado, o Rafael Juliano. É outro cara. É outra conversa. A pauta é outra. Aqui os conflitos são tipos de coordenação de cadeias agroindustriais. Por isso que surgiu uma corrente de economistas muito importante que chamada economia institucional. Lá o pessoal do Pensa, Pedro Furquinha, esses caras todos que trabalham com economia. A economia institucional, ela veio justamente nesse buraco aqui, né, Renato? Justo para dar resposta. Você não vai falar daqueles conceitos lá no Mato Grosso. Você percebe, até a análise econômica, os instrumentos de análise são distintos. Na verdade, o que está ocorrendo em São Paulo? Empregados industriais qualificados e não mais o boia fria. Boia fria, que nos anos 80 era a classe mais poderosa da agricultura de São Paulo, hoje é a classe em extinção.
tem greve de boia fria? Porque eles estão mais preocupados em manter o emprego do que em condições de trabalho. Isso é dramático do ponto de vista social, mas é isso que está acontecendo. Olha agora outra agropecuária. Por isso que lá nos outros estados a agenda está voltada à produção no campo. Por que lá é importante a produção de abobrinha? A produção de soja em grão? É outra lógica. Porque você percebe aqui, apesar de ter o MST, você tem pouca, para esse grande grupo, você não tem mais na agenda a questão da terra. Aqui, a questão da terra deveria ser uma questão financeira. Tanto é que o debate é você criar um executável extrajudicial para título fundiário, como tem nos Estados Unidos. E como o Rangel disse, é isso que vai resolver o problema da democratização do acesso à terra no Brasil. Isso é o texto 66 do Rangel. Então, até a questão da terra, aqui assume uma questão jurídica, que não é só por questão de garantia de patrimônio, a questão de como é que você cria um mercado de capitais lastreados e executáveis, se securitizando o título da terra, é outra política. Lá, agora aqui, a questão da terra não é um debate. Crédito e preço na agenda das políticas públicas. Você vai lá, é tudo preço mínimo, crédito. Dívida rural. Dívida rural não faz parte da agenda da agricultura de São Paulo. Proporcionalmente ao seu PIB agropecuário, São Paulo deve muito pouco. Vocês já viram alguma crise de financiamento da cana? Já viram? Desde a década de 60, a cana cresce a média de 400 mil hectares por ano, sem problema de financiamento. O que explica a cana, então? É o crédito rural? Nem que ainda fica tabulando aqueles dados do Banco Central, acho que serve para analisar São Paulo. Não serve para nada. Não é, gente, porque na verdade o capital industrial se financia de outra forma. Se financia na base de multiplicação de ativos. É outra lógica. A folha do representante tradicional, já falei lá, e a importância da assim chamada agricultura familiar. Aí é um negócio terrível, porque a agricultura familiar só tem sentido discutir nesta condição aqui. Porque aqui é agroindústria, é outra discussão. Por que a agricultura familiar aqui é relevante? Porque ela mexe estruturalmente no modelo de distribuição. Então é relevante se discutir. Por isso que o secretário do Paraná era um cara da agricultura familiar, Walter Bianchini. Por que lá é relevante? Está mexendo na distribuição do poder. Você pegar o PIB da agricultura do Paraná e discutir a distribuição entre patronal e familiar, talvez você esteja discutindo coisas reais. Em São Paulo, não. Porque em São Paulo, você está discutindo aqui, ó, os contratos de trabalho. A diferença entre capital e trabalho. Economia industrial. Então, tem alguém que faz as contas da importância da agricultura familiar em São Paulo. Com o que você mediu? Mediu o cargo pecuário só dentro da porteira? Tem a mínima relevância. Se o pecuário for relevante, o Vale do Ribeira era mais desenvolvido que Ribeirão Preto.